sou Celine Leclerc e seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sei que eu demorei muito tempo e eu nem faço mais questão de prometer frequência no canal, porque eu sempre falho nessa promessa. Mas dessa vez eu trouxe um filme que, sendo sincera, eu não gostei. E inclusive não consegui terminar ele. Mesmo assim, eu trouxe uma resenha tentando explicar um pouco sobre o que acontece. Eu assisti esse filme junto com a Daiko. E ela também não gostou. Fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Mas eu vou explicar isso mais à frente. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque isso ajuda muito. E bora pro vídeo. Ah, eu acabei não falando nenhum nome do filme. É O Fabricante de Lágrimas, tá? A resenha hoje tá meio rasa, mais rápida. Mas é só realmente pra não deixar o canal sem vídeo. Vamos começar por pontos bem importantes. O choque entre o caminhão e o carro da família da protagonista. Ela se chama Nika e foi muito sem sentido o choque do carro contra o caminhão, porque a estrada era livre, ampla e plana. Era totalmente possível desviar, mas não. Eles tiveram que arranjar um motivo para que aquele acidente acontecesse, o que eu achei muito sem sentido. Dava para desviar, era possível, e em um primeiro plano nem deu para notar um caminhão ali. Eles realmente adicionaram um caminhão de repente e bum, aconteceu o acidente. Literalmente só pra protagonista, no caso a Nika, ter um trauma e posteriormente ir para um orfanato. A Nika ela vai para um orfanato e nesse mesmo cenário já aparece o Rigel, o outro protagonista, que tá tocando um piano. Eu achei meio inusitado uma criança estar tocando um piano, mas tudo bem, pode ser só uma visão curiosa minha. Só tomei um susto assim mesmo. Isso enquanto ela começa a falar da lenda do Fabricante de Lágrimas. Ela começa a falar um monte de coisa lá sobre o Fabricante de Lágrimas e aí aparece o Rigel no piano. Ela chega no orfanato e tem uma mulher mó chatona lá, típica daquelas personagens que se acham donas e centros do mundo. Ai, mas você não tá sendo clara. É só negra, meu amor. Se enxerga. E ela fala que a menina não pode ficar com os pertences da família dela. Essas paradas, coisas assim. E manda o Rigel arrancar o colar de borboleta. Ele pega o bagulho e arranca. Passa um tempo e sim, eu tenho que admitir, atuei nesse filme quando a protagonista cresceu. Eu entrei no papel de consolá-la e aí está eu. Aprecie minha beleza. É óbvio que eu tenho uma fala, né? Não poderia faltar. Mas eu gostaria de comentar um ponto muito importante desse filme. A loirinha, essa melhor amiga da protagonista, passa anos lá no orfanato. E a outra já é adotada. E ela continua no orfanato. Eu fiquei com pena dela. Eu quero abrir um off aqui e questionar uma dúvida sincera. Por que muitas leitoras romantizam a relação horrorosa quando os personagens se odeiam visivelmente? Quando, de fato, tá na cara que eles não se gostam, mas por alguma razão, as pessoas ficam, eles precisam ficar junto porque isso é química, porque isso é amor, a gente gosta dessas provocações. Desculpa, mas você se relacionaria com alguém que te manda calar a boca e que te chama de lixo a ponto de não te reciclar? Como que você se sente atraída por alguém assim? É realmente só de ficção, porque se for verdade, eu acho uma baita red flag. Rigel e Nika foram adotados juntos, eles vasculham a casa com os donos, no caso agora pais deles, e eu acho engraçado que o maluco não fala nada. O velho fica lá falando, e ele aham. Na real, nem isso ele faz, ele só fica olhando, observando o carinha falando as coisas. Aí tem uma cena que eu achei bem aleatória, que do nada o Rigel tira a camisa e começa a se drogar. Remédios pra problema de saúde. Eu só não entendi por que a necessidade de tirar a camisa. Que vontade é essa da direção de mostrar o cara sem camisa? E claro, é óbvio, né? A Nika aparece com ele sem camisa, pra ter aquela tensão sexual. Outro aspecto cinematográfico que me deixa extremamente com raiva é esse estereótipo de nerd, onde as meninas são sempre genéricas, com aquele óculos, aquelas tranças, e elas sempre falam desse jeito assim, mais puxadinho, sabe, mano? É claro que eu sou muito inteligente, é claro que eu assisto as lives do Cellbit, é claro que eu leio 1000 livros num dia, eu sou muito inteligente, sabe, mano? Eu acho isso bem engraçado, mas é preocupante porque aparece com muita frequência nos filmes. Principalmente esses que parecem pra adolescentes de 13 anos. Aparece muita coisa nesse filme e eu acabei não anotando porque eu não achei relevante. As cenas são muito
muito previsíveis, a gente imagina algo e realmente acontece, então eu só deixei quieto. Mas eu achei interessante algumas coisas. Por exemplo, esse carinha aqui que parece o Bruno Bert. Ele chega nela na escola, na Nika, e pergunta sobre ela, fica ali incomodando, fala sobre a borboleta que deu origem ao nome dela. E aí o Riddle passa e fica igual um espírito obsessor lá atrás observando os dois. Igual um maluco observando. Aliás, esse é o orfanato mais estereotipado que eu já vi na vida. É bem clássico, assim, desses tipos de filme. Mas na minha opinião, os personagens são muito caricatos, não transmitem a emoção que a gente gostaria de realmente sentir. E as cenas, como eu falei, são muito previsíveis. Você espera que aquilo vai acontecer, porque tá muito óbvio, não tem nada de novo. Os personagens são muito bad boy e a mocinha inocente. É tudo muito Wattpad. Nós duas assistindo o filme conseguimos prever todas as cenas. Isso não foi muito legal. Ficou meio exaustivo. Mas eu imagino que quem tenha mais esse interesse por histórias do Wattpad vai gostar desse filme. Eu tenho certeza. Ah, tem esse casal dessas duas moças aqui e elas representam muito esse meme. O casal principal. E tem os 3 segundos. Olha 3 segundos e tira a cara. O casal secundário. Eu não flerto, eu falo. Quero ou não, filha? O típico desses filmes, meio romance literário pra agradar jovem, como eu falei, de 13, 14 anos, que me estressa, em particular, é a ingenuidade e tolice da protagonista. Porque ela deixa o cara ficar passando a mão nela e, tipo, parece que ela sente medo dele, mas ela não faz nada a respeito disso. Absolutamente nada. Vai ficando calada e cedendo essas mãos bobas conforme ele quer. Pelo amor de Deus. E o cara ainda fica se envolvendo em um monte de briga na escola. Tudo bem que os caras que ele bateu mereciam, mas ele mal chegou na escola e quer pagar de bad boy. Isso é um saco pra caramba, porque o personagem fica muito caricato, muito bad boy clássico, sabe? Aliás, nós não terminamos o filme porque nós não gostamos. Literalmente, desculpa aí. Pra quem é fã, me perdoa, mas eu não gostei, nem a Dai, porque é muito genérico, muito. A gente só parou numa parte que o Riddle ficou em coma porque ele correu de um carro a 3 km por hora, que era o Bruno Bert dirigindo atrás deles, putinho, porque esse Bruno Bert tentou a Nika. E o Riddle apareceu, salvou ela, e os dois saíram correndo, numa ponte. E aí apareceu o Bruno Bert dirigindo numa velocidade, nossa, extremamente rápida, igual o Flash. E aí o Riddle e a Nika se jogaram da ponte e ele ficou em coma. Eu só me lembro disso e é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se ficou um pouco desanimador, perdão, eu não tô muito no clima, não. Mas é isso, eu voltei com o canal. E se você puder compartilhar com seus amigos, eu agradeço, tá bom? Um beijo pra você, um beijo da Rata. E não tem mais nada pra falar.